A hora que nosso irmão Luciano chegou na igreja, Diácono Luciano, líder do ministério. Se fosse outro, ia dizer assim: estou cansado, estou chegando, trabalho agora. Agora eu estou chegando. Vira entrar no marido dele aqui assim. Isso é uma atitude louvável. Que Deus seja glorificado em sua atitude. Amém? Isso mostra comprometimento com Deus, com a sua igreja, com o seu líder. Quero louvar o Senhor pela grande maioria dos líderes que aqui estão faltando alguns que estão viajando, por causa do nosso irmão Nelson, maneira. O nosso irmão presbítero Gilson me ligou e os 2 carros quebrou, não foi possível estar conosco, mas eu quero louvar a Deus por sua vida. É um novo tempo, é uma nova história para aqueles que querem militar na obra de Deus no ministério da Jafá. Chegou esse tempo, e como diz o profeta Jeremias e o profeta Ezequiel, você está na brecha para ser usado para a honra e glória do nome de Deus. Queridos, tomem seus assentos, baseado nesse tema, e o que eu irei ministrar ao seu coração não é algo novo, é algo que Deus nos deu há cerca de quase um mês, e eu, por questões da agenda e de tempo hábil, não foi possível ministrar. Inclusive, o nosso vice-presidente, o pastor Cláudio, estava em mãos com boa parte dos manuscritos daquilo que eu irei ministrar, e, portanto, tudo aquilo que irei falar nessa noite não é algo direcionado a ninguém, não é algo para atingir a vida em especial de quem quer que seja, mas é a palavra de Deus. Amém? É a palavra de Deus. E eu queria que você estivesse muito atento, principalmente nós que somos líderes e aqui estamos, onde Deus tem tratado conosco, onde Deus tem corroborado o nosso ministério, corroborado a nossa fé, para sermos obreiros, líderes, pastores, preparados para toda boa obra que Deus confiou a nós. Amém, amados? Deus não confiou o êxito da sua igreja aos anjos, Deus não confiou o êxito da sua igreja aos querubins, aos serafins. Deus confiou o êxito dela a mim e a você, e principalmente nós que somos líderes, irmãos e irmãs que estão aqui, que ocupam cargo de liderança. A Bíblia diz que aqui muito é dado, mais será cobrado. Portanto, amados, é inadmissível um líder que não para ouvir, não pode estar à frente para ensinar. O líder que não para ouvir, o seu líder, jamais ele pode ocupar a liderança, porque ele não vai falar de conformidade ao pensamento do seu líder. Então você está de parabéns, porque você está ouvindo os oráculos de Deus, as diretrizes de Deus, que Deus está dando um novo tempo para a família Beth Rafa. Só que me entendeu, diga glória a Deus. O tema do ensinamento que eu quero trazer ao seu coração, e é um tema muito abrangente. Algumas pessoas muitas vezes me perguntam: pastor Naldo, eu posso participar? Eu posso participar do culto para líderes, mesmo sendo cooperador ou membro da igreja? É evidente, todos nós que estamos aqui somos líderes em potencial. Amém? Você é líder na sua casa, você muitas vezes é um líder no seu trabalho. Então Deus sempre tem uma palavra para você. Amém? Então todos
transmitir esse ensinamento hoje é algo que vai fazer com que nós possamos estar muito atentos ao que está ao nosso derredor. E o tema dessa ministração é os desigrejados. Diga comigo, os desigrejados. Meu Deus do céu. Diga comigo, os desigrejados. O que significa e quais são os sinônimos dessa palavra nova, podemos dizer assim, dentro do nosso contexto? O que significa e os seus sinônimos, a palavra desigrejados? Muito bem, a palavra desigrejados significa desrebanhados. Diga comigo, desrebanhados. Despastorados, diga despastorados. Desmembrados, diga desmembrados. É finalmente descristianizado. Diga descristianizado. No meu tempo, irmão, de criança, que não faz muito tempo, todos esses sinônimos eram sinônimo de um grupo ou de algumas pessoas que estavam afastados, que estavam distanciados, ou em outra palavra que muitas pessoas não podem falar, é alguém que outrora estava no seio da igreja, participava dos cultos, participava da ceia, participava de liderança e se afastou do retiro, se desviou, se apartou da comunhão. Então, no tempo de criança, esse termo desigrejado, ele tinha este sinônimo de alguém que estava desviado da comunhão do Senhor Jesus. Só que ele entende e diga amém. Mas infelizmente, amados, quando nós ouvimos esse termo, que não é um termo coloquial, e não faz muito tempo que esse termo ronda, está no meio do Evangelho, algumas pessoas ficam chocadas, porque muitas vezes a primeira impressão é que se trata das pessoas da famosa janela 10/40, ou os países árabes, os países muçulmanos, os países onde o Evangelho não foi anunciado. Então, para muitos, esse termo desigrejado trata-se de não cristão, ou seja, daqueles que ainda não se converteram a Cristo. Quem está me entendendo, diga amém. Mas interessante que você, nesta noite, você, amigo, irmão que está aqui, possa compreender o real significado deste termo desigrejado. Alguém já viu esse termo desigrejado? Não? Mas o que eu vou ministrar para você hoje fará com que você acabe redobrando a sua consciência, trazendo a sua memória, e em algum momento você vai ver alguém que vai se enquadrar nesse termo do desigrejar. Vou dizer para você, resumindo, o que significa de um termo claro, não técnico, não teológico, mas um termo coloquial, o que significa hoje o termo desigrejado. Desigrejados são um enorme, eu não estou dizendo pequeno, eu estou dizendo um enorme grupo de evangélicos que, decepcionados com a igreja, agora você vai dizer, pastor, estou lembrando de alguém assim. É um grupo enorme de pessoas que, decepcionado com a igreja, alegam servir a Cristo apenas em casa. Alguém já viu isso daqui? Levante a mão para cima. Não, eu não preciso de igreja. Eu não preciso estar servindo a Deus em um templo. Eu sou crente em casa.
mas boquiaberto a saber que hoje existe até o kit ceia. O kit ceia, que é vendido através da internet para os desigrejados participar da ceia em casa. Tem até um pastor desigrejado também, que ele ministra a bênção e a palavra pela internet por desigrejado. Pode ver, pode ver. É o que nós estamos vivendo hoje. E o que os desigrejados, eles têm um lema: Cristo sim, igreja não. Olha o lema que eles carregam: Cristo sim, igreja não. É triste, né, Evangelho? Nós vemos como chegou em Jerusalém hoje o Evangelho, e infelizmente como o inimigo tem infiltrado na mente de muitas pessoas. Mas o Senhor Jesus fez uma promessa para Pedro. Ele disse: Pedro, eu te digo que tu és um fragmento de rocha, tu és um pequeno pedaço de pedra, e eu sou a rocha, e te digo, Pedro, sobre ti edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, a igreja tem autoridade no resto, a igreja tem poder, não para ficar na defensiva, mas quando Jesus diz que as portas do inferno não vai prevalecer, não é que ela vai ficar parada, não é que ela vai ficar estática, ela vai avançar, ela vai crescer, ela vai progredir, ela vai glorificar, ela vai exaltar, e ainda que se levante o inferno, ele não vai prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus. E dentro deste sentimento, dentro dessa filosofia de vida que o inimigo tem colocado na mente dessas pessoas, eles dizem que a causa deles servirem a Jesus, a causa deles carregarem esse lema, Cristo sim, igreja não, é dentro do conceito dele que existem algumas causas. E no mínimo eu quero passar para você 10 causas que eles falam o porquê eles são desigrejados. E hoje tem diácono desigrejados, tem presbítero desigrejados, tem pastor desigrejados, tem bispo desigrejados, tem ancião desigrejados, tem missionário desigrejados, até o capeta está desigrejado. Aleluia! Mas eu glorifico ao Senhor que nós estamos aqui adorando e exaltando o nome do Senhor. Eu vou ministrar para você, irmãos. Você vai sair daqui, você líder preparado pela palavra de Deus. Alguém me disse assim: pastor, mas por que igreja? Quem criou a igreja? A igreja é invenção de homem, irmão, quem não é a Bíblia. A igreja foi fundada, não foi apenas em Marcos Apóstolos. Lá no tabernáculo, cara da igreja. Quem deu a ordem para construir esse tabernáculo?
ideias benéficas de Deus, mas não querem servir a Deus. Conhece alguém aqui? Não. Eu pensei na verdade, falei, pastor, sabe o que é? Eu não consigo me identificar com a igreja. Eu não me sinto bem na igreja. Eu não sei para que tanto glória. Um dia alguém chegou para mim, eu não sei para que tanto barulho. Eu quero uma igreja que eu vá como se fosse católica. Ninguém pega no meu pé, ninguém se pode comigo. Eu posso ir para as festas, para as baladas, tomar uma cervejinha, tomar um whisky. Eu posso continuar vendo. Eu não quero, sabe, eu quero uma igreja social. Eu quero estar na igreja. Quando eu sentir vontade, eu vou. Quando eu tiver desejo de estar na igreja, eu estarei na igreja. Esse negócio de barulho, eu sei para que é isso, pastor. É que ele entrou no Evangelho, mas o Evangelho não entrou na vida dele, irmão. Mas quem o Evangelho é possuído pelo poder, é possuído pelo Evangelho. Ele tem prazer na glória, ele tem prazer em exaltar, ele tem prazer em enaltecer, porque o Evangelho significa o poder de Deus. O apóstolo Paulo diz: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder, é cura, é dinamite, é autoridade para todo aquele que nele crê, tanto judeu, todo grego, ele é poder de Deus. Quando o Evangelho entra em você, é diferente, irmão. Você passa a viver para a glória de Deus e de valor, irmão. Então tem muitas pessoas que são os famosos simpatizantes da fé. Vocês vão me ouvir bem, não? São os famosos simpatizantes, ele bota no louvor, bota a palavra, mas ele nunca se decide por Cristo. Ele nunca toma um posicionamento. Ele entrou no Evangelho, mas o Evangelho não entrou nele. Então, uma das causas que leva as pessoas à decepção. Segundo e terceiro, estão na igreja, mas a igreja não está dentro dele. Quem está me entendendo? Diga amém. Estar na igreja não significa ser da igreja. Pastor, o senhor está filosofando? Não. Não, senhor. Estar na igreja não significa ser da igreja. Tem muitas pessoas que ouvem, mas não é praticante. Eles vêm à igreja, não voltam, mas não é da igreja. Nunca se decidiu por Cristo. Nunca recebeu Jesus como o único e suficiente Salvador. Nunca decidiram abandonar o pecado mesmo. Eles estão na igreja, mas não são da igreja. Quatro, muitos estão fazendo a obra de Deus sem andar com Deus. O que eu vou dizer, estou para tudo para mim, irmão, hoje está com pouca vergonha. Eu nunca vi se consagrar pastor como se consagra em micro-ondas. Antigamente era caráter, era vida com Deus, era uma vida piedosa, era uma vida realmente um testemunho tanto de dentro como de fora. Hoje a pessoa sendo Jesus é chamada de pastor. Como ouvir fulano e irmão, e principalmente se dizer que é esse, irmão, aí é terrível. Está conosco ex-torcido de Jesus, é pastor agora. Esse dia eu ouvi uma reportagem que chamou, vai ver um ex-pastor debatendo com alguém que vive na noite. Eu fiquei com vergonha disso aqui, que representa, irmão. Alguém chegou a ver isso aqui? Essa reportagem, aquilo ali representa? Então, hoje nós temos que, infelizmente, não se tem critério. É verdade o que nós estamos dizendo aqui? Não se tem critério. E eu pedi para você chamar um diácono, um presbítero de pastor, um pastor de bispo.
E ele tem que me abençoar, e tentar me ceder. Pastor, você conhece aquele fulano que nunca viu, nem de verde, nem de amarelo, nem sei onde que veio. Aí disse, não vou dar para você, pastor. Falei, irmão, não vou dar oportunidade. Não vou dar, porque eu conheço, eu não conheço. Ele saiu daqui, não, pisando, sempre deve estar ficando lá. Quase derrubou na igreja, xingando todo mundo. Disse, pastor miserável, essa igreja vai cair. Irmão, isso é crente, irmão. Por isso que hoje em dia não está a igreja como está. Porque poucos querem sentar para ouvir e ser uma bênção na igreja. Primeiramente, fazem a obra sem andar com Deus na obra. Pessoas que não têm pastores, os irmãos agora. Não têm pastores, não participam de ceia, não estão debaixo de uma cobertura espiritual. Sai por aí, igual ambulante da fé. Quem está me entendendo? Diga amém, irmão. E sai depois só os básicos, irmão. Os básicos. Semana passada eu recebi uma comissão de pastores aqui que vieram falar comigo, sabendo algumas coisas, porque muitas vezes essas pessoas aprontam aqui, ali, saem defamando o ministério, saem defamando a igreja, saem defamando o pastor. E eu comecei a analisar cada conversa. Pastor, porque fulano, ciclano, beltrano, chegou ferido, abundado, acabado, que isso, aquilo, outro, é verdade, irmão? Verdade. Irmão, o que tem de pessoas fazendo a obra sem andar com Deus da obra, não está escrito. Mas quem quer andar com Deus da obra? Deixa eu ver quem quer andar com Deus da obra. Quinto, irmãos, para nós concluir. Eles permitiram que Satanás semeasse a semente da insatisfação e da rebeldia. A mesma semente que fez, que levou Adão e a Eva a perder o paraíso e a anjos virarem demônios. O que nós estamos vivendo hoje, irmão, é coisa assustador. Assustador. Líderes, irmãos, que não obedecem, não querem ouvir a voz do seu líder, querem fazer o que bem entendem, querem ser senhor da sua própria vida. Nem alguém que chega e diz, pastor, eu recebi um convite para pregar, o senhor me abençoou? Não, eu disse, pastor, eu estou indo pregar. Quem quiser uma coisa para mim, não? Ele pediu a bênção. Ou que aconteceu? Ele estava indo. Estava indo. E o que nós vemos hoje é esse espírito que muitas vezes inunda o coração de muitas pessoas. Vou dizer algo muito forte para os líderes que aqui estão. Os irmãos estão me entendendo bem? Diga amém. Em quase todos os casos de rebelião, seja ela ativa ou passiva, é muito forte, vou provar na Bíblia. Em quase todos os casos de rebelião, ativa ou passiva, o que é ativa, irmão? É quando a pessoa recebe. Passiva e ativa. Ele recebe e ele tormenta, ele para. Em quase todos os casos de rebelião, ativa ou passiva, e divisão do corpo, por que não dizer quase na sua totalidade, ela começa sempre com pessoas que ocupam liderança. Eu disse que essa é muito forte. Muito forte. Verdade, pastor João? Quase todos os casos de espírito de insatisfação, de rebeldia, de rebelião, quase na sua totalidade, ela começa com aqueles que ocupam liderança. Por isso que Deus nos trouxe aqui, para
destruir, para que o nome de Jesus seja glorificado na nossa vida. E quando eu falo isso, eu não falo no vazio, não. Eu vou provar biblicamente para você, biblicamente, o que eu estou falando está embasado na palavra de Deus. Amém? A rebelião do céu começou pelos anjos ou começou com Satanás? Me responda. A rebelião do céu começou pelos anjos
caiu na armadilha de Satanás. O que eu vou falar aqui, dentro desse contexto que eu estou falando, as causas que levam muito também a se desviar e a apartar da igreja, a ser decepcionado com a igreja. O que eu vou falar, vou dizer como Marcelo Rezende diz: eu estava lá. Eu estava lá. Eu conheci um homem, evangelista Antônio Costa, que iniciou um trabalho com aproximadamente 30 pessoas no Parque São Vicente. E no ano de 86, ele me convidou, disse: Ronaldo, me ajude nesta obra. E eu disse: não, é muito difícil, estou aqui. O senhor está lá em Parque São Vicente. Disse: não, eu vim buscar você todos os dias. Você, a filha, menino, me ajude nessa obra. E eu pensando na dificuldade dele, que ele tinha lá, fui ajudar. Começou um trabalho muito difícil, com 30 pessoas, muito apertado, um local muito difícil. E nós ajudando, nós corroborando, orando pela vida dele. E Deus começou a abençoar muito a vida dele lá. Coisas extraordinárias da parte de Deus eu cheguei a ver. No ano de 86. E ele possuindo uma empresa, surgiu uma oportunidade de comprar um terreno num bairro bem próximo. Terreno grande, terreno em uma das ruas muito privilegiada. Ele, como microempreendedor que era, doou praticamente sozinho aquele terreno para a igreja. Quando ele doou aquele terreno para a igreja, tomando parte dos seus bens para a compra daquele terreno, vieram alguns de seus servos de Deus, que dependendo também, alguns gebionitas, e homens muito estudados, muito intelectuais, doutores, homens muito conceituados. E por ele ser uma pessoa muito simples, irmão, muito simples. O evangelista Antônio Costa nunca teve vaidade, nunca teve ostentação, nunca teve grandeza. E essas pessoas foram se aproximando dele. E ele, sendo muito crédulo demais, muito crédulo, abraçou irmãos. E depois de cerca de 1 ano e meio, 2 anos, ele colocou essas pessoas para estarem ao lado deles, pastor João. E eu comecei a perceber e ver algumas situações, meu pai sabe o que eu estou dizendo, acerca daqueles homens de se envolver com o poder eclesiástico, de estar ali ao lado, de investir, de mostrarem realmente o potencial deles. E eles começaram a investir a sua vida, os seus recursos também. Chegou